Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 14 e 15 diz assim: Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O Senhor Jesus enviou a carta à igreja de Pérgamo e começa dizendo que conhece o lugar onde eles habitam, aonde está o trono de Satanás. E o Senhor diz que eles conservam o seu nome e não negam a fé, simplesmente porque tem ali o trono de Satanás. Era uma igreja que não temia. E naqueles dias, Antipas era uma fiel testemunha do Senhor e foi morto entre eles, onde habita o trono de Satanás. Era uma igreja que não temia o adversário, que não temia simplesmente porque era o adversário que reinava sobre aquela cidade. Era uma igreja que conservava o nome do Senhor e não negava a fé, e se fosse preciso, perderia a vida pelo nome do Senhor, assim como Antipas perdeu, que era uma fiel testemunha entre eles, e foi morto onde habita o trono de Satanás. O Senhor diz que tinha contra aquela igreja algumas coisas, que ele sustentava a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. A igreja de Pérgamo tinha pessoas que sustentavam essa doutrina a ponto de ensinar e praticar a prostituição, a ponto de ensinar para alguns da igreja de Pérgamo como armar cilada contra os filhos de Israel, como armar cilada contra aqueles que fazem a obra do Senhor. Era uma igreja que tinha uma doutrina que Deus não apoiava, uma doutrina que o Senhor reprovava severamente, uma doutrina aonde só ensinava como comer coisas sacrificadas aos ídolos, aos demônios, uma doutrina que era ensinada como praticar prostituição. Vejam só, era uma igreja que ensinava como comer coisas sacrificadas aos demônios. E o Senhor Jesus disse mais para a igreja de Pérgamo, que eles tinham outro sim, ou seja, eles davam mais um sim para ensinar a doutrina dos nicolaítas. A igreja de Pérgamo dava outro sim para ensinar a doutrina da poligamia, a qual era praticada pelos nicolaítas. Era uma igreja que ensinava como praticar pecado. Era uma igreja que apoiava pecados e mais pecados, a ponto de apoiar e de ensinar a doutrina dos nicolaítas, que era a poligamia. O homem podia ter mais de uma mulher. E isto no conhecimento de todos. Isso em vista de todos. Era uma igreja que ensinava como iria se prostituir, como levantar contra aqueles que fazem a obra. Deus tinha contra a igreja de Pérgamo estas coisas que os condenava. Mas o Senhor, por ser misericordioso, disse: arrepende, senão eu virei contra ti, pelejarei contra ti com a espada que sai da minha boca.
arrepende. Deus pedia para que a igreja se arrependesse, e quem se arrependesse iria comer do maná escondido que se encontra no paraíso de Deus e receber uma pedrinha branca com o nome a qual só quem recebe sabe que nome é. Deus tinha contra aquela igreja essas coisas, mas também esperava que ele se arrependesse de todos esses pecados.